A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar, como sempre, semanalmente, a continuação dos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Desejo que você esteja em boa saúde, com o coração voltado para as coisas de Deus. O tema que estamos estudando nesse trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos vivendo um tempo trabalhoso, como disse o apóstolo Paulo, que se aproxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e está imperando o mal na sociedade. Hoje, quando olhamos para a sociedade, você que já viveu algum tempo de vida, percebe como os tempos estão completamente modificados e a condição moral da sociedade está completamente corroída. E é isso que nós vamos ver nesse trimestre, lições fortíssimas a respeito desse assunto. Você não pode perder, você não pode deixar de compartilhar essa mensagem com aqueles que você ama, aqueles que você deseja a salvação, porque esses tempos são tempos muito perigosos, porque as pessoas estão caindo numa devassidão total e se afastando cada vez mais de Deus. Na lição de hoje, lição de número 2, nós vamos falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, os tempos estão tão corrompidos que até dentro da igreja se procura mudar a doutrina bíblica acerca do pecado. Então, nós vamos para nossa meditação ler um texto que nós chamamos de texto áureo, que está lá em Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma que tinha ali, embora fosse em Roma, tinha muitos judeus morando ali e que ainda estavam apegados às antigas leis do Antigo Testamento, deixada por Moisés. Então, como os sacrifícios, o apóstolo Paulo vem mostrar que tudo isso foi apenas dado por Deus para mostrar o pecado, mas quem realmente retira o pecado do homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, creu que Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue pelo seu pecado, e que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, você está fazendo confissão para a salvação da sua alma e é perdoado todos os seus pecados. Não há outra maneira de você ter a remissão dos seus pecados a não ser pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala muito disso, não é o sangue de bodes e cordeiros que tira o pecado, mas apenas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição, ela fala assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, a Bíblia deixa claro que Adão desobedeceu a Deus.
Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu de todo fruto bom para ele comer e o proibiu de comer do fruto da árvore da vida. Mas ele, tentado pelo inimigo de nossas almas, cedeu e desobedeceu a única ordem que Deus tinha dado para ele. E ele, assim, fazendo uso do seu livre-arbítrio, contaminou a humanidade. Todos nós descendemos de Adão, o primeiro homem, Adão e Eva, o casal, o primeiro homem, a primeira mulher, e, portanto, nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão, que foi resgatado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu para pagar os nossos pecados. Então, a verdade prática é que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, se você ainda vive numa situação de pecado, sente o peso moral da culpa do pecado, fique sabendo que há uma solução para isso. E a solução é você aceitar Jesus como seu Salvador, o único que é capaz de apagar todos os nossos pecados. Vou fazer uma leitura bíblica para a nossa reflexão. Está lá em Tito 3, versículos 3 a 5, que diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites. Tito está falando da sua natureza antes de aceitar Jesus como Salvador, vivendo em malícia, inveja, dizer, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, Tito aqui traz um ponto muito importante que serve de base para a orientação da nossa lição de hoje. Olha, não é por obras que nós somos salvos. E sim pela lavagem da regeneração, ou seja, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e da renovação do Espírito Santo. Que Tito está dizendo que as obras não salvam. Então, uma das primeiras doutrinas contrárias aos ensinamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é que as obras salvam. Então, surgiu aí a Igreja Católica Romana, em que você faz obras para a salvação. Então você tem que fazer obras. Quanto mais obras você faz, menos tempo você vai ficar no purgatório. Então são doutrinas que não têm respaldo na Escritura Sagrada e levam a pessoa ao engano. E essa foi uma primeira doutrina que veio de desencontro à doutrina bíblica de Jesus Cristo e dos apóstolos. Mas tem mais. Na lição de hoje, nós temos alguns objetivos. Primeiro, nossa lição está dividida em 3 partes, então, com 3 objetivos. Primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, a origem do pecado, a consequência do pecado. Segundo,
Objetivo da lição: pontuar teologias modernas, algumas teologias recentes. E terceiro e último, mostrar as consequências da normalização do pecado. Hoje o pecado é considerado normal e nós vamos ver isso de uma forma muito forte. Vamos, nesse momento, fazer uma pequena oração para que Deus nos abençoe. Se você não tem o costume de orar, você ainda não tem a sua vida entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, procure nesse momento conversar. Orar é conversar com Deus. Faça isso. Acompanhe a nossa oração. Não uma reza, não repita o que eu digo, mas fale sinceramente o que está no seu coração. E Deus vai iluminar a sua vida e trazer resposta para a sua situação. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante desse estudo tremendo, Senhor, das Tuas Escrituras Sagradas, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que esse estudo possa trazer transformação aos nossos corações, se precisarmos de transformações, conhecimento aonde não conhecemos, Senhor, para que a Tua obra se manifeste entre os homens, Senhor, com a transformação da nossa antiga maneira de pensar, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Definição do pecado. O que é pecado? O pecado, ele é um erro moral. Diz lá 2 Pedro, no capítulo 2 de sua epístola, versículos 13 e 14. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos da maldição. Então, palavras duras do apóstolo Paulo a Tito e, consequentemente, a igreja, homens voltados completamente ao engano. A nossa natureza carnal, herdada de Adão, ela busca os prazeres e fugimos das coisas ruins. Então, a busca do prazer, ela se tornou contínua na vida do homem. Então, o homem busca os prazeres, principalmente o prazer sexual. Então, por isso vemos hoje tanta depravação sexual, porque o sexo é prazeroso, o homem busca o seu prazer no dinheiro e se torna avarento. Os seus olhos são cheios de adultérios, de cobiça, enganando as suas próprias almas inconstantes. Então, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. A nossa natureza carnal nos leva a buscarmos todos os prazeres possíveis, físicos, através principalmente do sexo, dos banquetes, como disse aqui Paulo a Tito, ou seja, muita comida, muitas coisas que trazem prazer por serem deliciosas. Não que essas coisas sejam mal em si mesmo, a comida, o sexo não é ruim em si mesmo, mas o exagero, a busca desenfreada por esses prazeres, por muito dinheiro, para a avareza, você
acumula uma riqueza maior do que a sua necessidade, trazendo para conseguir isso males às outras pessoas, prejudicando pessoas, roubando pessoas, seduzindo pessoas, abusando de menores, como estamos vendo hoje, tudo isso causado pelos olhos cheios de adultério, cheios de desejos inconfessáveis, tem levado o homem à completa ruína. Então, o pecado é um desvio moral, é onde que moralmente você toma atitudes contrárias ao ser humano. Por isso que Deus deu a lei para Moisés, para mostrar, olha, essas coisas você não deve fazer, isso é contra a natureza divina e é contra a própria natureza do homem. Essas coisas destroem o homem e levam-o à condenação eterna. Destroem o homem aqui na terra, porque essas pessoas que vivem dando lugar, dando ocasião aos desejos carnais, elas mesmo se destroem, elas se acham pessoas, muitas vezes, quando se entregam à devassidão do sexo, se acham imundas, nojentas. Elas mesmo se depravam de tal forma que já não têm mais amor próprio, tanta a degeneração, acordam em lugares estranhos, com a cabeça completamente torta, por isso se aplicam as drogas para fugir dessa realidade, da imundície que vive, aí torna o seu estado ainda pior, se viciando, bebendo, se embriagando, tomando tóxicos, fugindo dessa realidade medonha que ela, por se entregar aos prazeres da carne, não consegue sair. Outros se entregam à avareza, juntam dinheiro, acumulam riquezas, roubam de pessoas, exploram pessoas. A usura toma conta do seu coração e eles usam isso, destroem a família, destroem as pessoas queridas, se tornam isolados. Tudo isso oriundo de uma origem que deu lugar ao pecado em sua vida. O pecado é universal, diz a segunda parte do primeiro tópico da nossa lição de hoje. Eclesiastes 7 e 29 diz assim, Salomão, vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, hoje o homem tem feito muitas coisas, essas invenções no sentido da imaginação pecaminosa para as coisas do mal, levando a uma corrupção total. Em Romanos 5 e 19, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, que o apóstolo Paulo fala assim, olha, tem solução para a sua situação. O pecado entrou na sua vida, você está destruída, tem uma vida destruída sexualmente, ou está entregue às drogas, está entregue à bebida, ou é avarento, não consegue se livrar de roubar, de se aproveitar da vida alheia. Não, tudo isso pode ter um jeito, porque pela obediência de um, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então levante a sua mão para Jesus e fale, Senhor, perdoa meus pecados, me livra dessa imundícia que vivo até o dia de hoje. Envia os teus anjos para me proteger, para me guardar, para me livrar, porque essas coisas são diabólicas.
prezado, prezada, essas coisas estão destruindo a sua vida e você precisa voltar a viver uma vida plena, conforme Deus quis que você vivesse sempre, e você só vai conseguir isso não é através de conselho de homem, não é através de orientação humana, mas só pela sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus que nos explica que todos nós pecamos e estávamos destituídos da graça de Deus. Mas quando recebemos a Jesus como Salvador em nosso coração, tudo isso vai embora, porque esses demônios vão embora, essas coisas que perturbam a sua vida vão embora, e pela graça de Deus o Espírito Santo entra na sua vida. É por isso que você vê tantas pessoas que você conheceu no passado, que eram pessoas drogadas, pessoas entregues a todas as imoralidades sexuais, e agora são pessoas completamente diferentes. Você olha assim e não acredita, mas é verdade. Como que elas podem ter mudado? Elas mudaram porque deixaram que o Espírito Santo entrasse em seus corações através de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É por isso. Agora querem acabar com tudo isso. O inimigo de nossas almas, e você precisa entender isso, Satanás é vivo e ativo no planeta Terra. E ele quer destruir as almas, quer que as almas recusem a Deus. Então, uma das maneiras de destruírem a igreja do Senhor, porque Satanás não se contenta apenas em destruir as almas que estão já entregues na sua mão, através da imoralidade sexual, através das drogas, através da cobiça, da avareza. Não, ele quer destruir também aqueles que estão dentro da igreja. E aí, para destruir os que estão dentro da igreja é mais difícil, porque o Espírito Santo trabalha, ajuda. Então vêm as falsas doutrinas, as teologias modernas, para destruírem aquilo que a Igreja de Cristo, através dos apóstolos e através dos séculos, construiu. Uma doutrina sã. E essa doutrina sã, ela está sendo deturpada de muitas formas, destruídas por essas teologias modernas. Primeiro, nós vamos ver a teologia do pecado social. Então, a Igreja Católica fez 2 concílios muito conhecidos, um em 1968, o Concílio de Medellín, na Colômbia, e um em 1979, o Concílio de Puebla, uma cidade no México. E ali eles defenderam a tese que o pecado se constrói por meio de estruturas opressoras, das quais pobreza e desigualdade. E aí o pecado deixa de ser tratado como de natureza moral, ou seja, as pessoas pecam por causa da pobreza e da desigualdade. Então você vai lá e rouba um celular para tomar uma cervejinha, porque você é pobre, você não tem dinheiro para cervejinha. Então não é pecado roubar nessa situação, porque você foi oprimido, você está lá jogado numa favela, está jogado numa situação ruim, e você não tem trabalho, não tem condições sociais, porque esse mundo é opressor, esse mundo te trata de uma forma ruim, não te dá oportunidade. Então, se você fizer alguma coisa, como roubar, por exemplo, isso não é pecado. A sua pobreza, a desigualdade social que você vive, isso justifica. Não, a Bíblia fala que não, isso é pecado. Isso é consequência de um homem que não entregou a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, porque lá no meio da pobreza, lá no meio da desigualdade social, muitos entregam a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trabalhei
Eu e a Marisa, minha esposa, ministramos, ensinamos, doutrinamos 5 anos no México 70, em São Vicente, considerado na época um dos lugares mais perigosos aqui da Baixada Santista. Fomos lá, semanalmente nós fazíamos os nossos cultos lá, e muitos que estavam entregues às drogas, que estavam entregues ao roubo, que tinham condenação criminal, entregaram as suas vidas ali para Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Passaram-se os anos e muitos deles se tornaram pastores, obreiros, evangelistas, modificaram as suas vidas, pagaram o que deviam para a sociedade e hoje vivem num modo digno, moral, e podem viver dignamente na sociedade, cuidando das suas famílias, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Nós vimos isso presencialmente, pessoas entregues ao pecado de forma terrível. Satanás já tinha dominado através das obras demoníacas, já estavam entregues ao crime, já estavam entregues à prostituição, já estavam entregues às drogas. Mas ali aceitaram Jesus como Salvador e tiveram as suas vidas transformadas. E hoje já passaram-se mais que 20 anos dessa situação, e esses jovens hoje já são adultos formados, com famílias formadas, com igrejas formadas, dando um lindo testemunho da transformação que nosso Senhor Jesus Cristo faz. Nasceram na pobreza, na miséria, mas saíram, tiraram aquelas coisas ruins que estavam ali dentro dos seus corações pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não são as estruturas opressoras, tais como pobreza e desigualdade social, que autorizam a pessoa a pecar. Não. Há oportunidade, por mais que a pessoa esteja caída, por mais que a pessoa seja oprimida, há oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. Surgiu aí também a teologia da libertação, movimento dentro da Igreja Católica, afinidades com ideias socialistas de Karl Marx. Também, na mesma linha, libertar os oprimidos da sociedade opressora. Então, desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gênero, a transexualidade, de sexualidade ou a homossexualidade e de raça. A fé cristã, dentro dessas igrejas que adotam a teologia da libertação, a fé cristã foi reduzida à militância política, socialista e marxista. Então Jesus era um marxista, ele veio no meio dos pobres para salvar os pobres. Não é verdade isso. Não é isso que a Bíblia ensina, não é uma revolução social, é uma revolução interna, é o meu coração que é transformado pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a minha vida renovada, a sociedade é renovada. E não ao contrário, não renovo a sociedade para me renovar, eu me renovo para renovar a sociedade. É muito diferente. Não é uma obra social, é uma obra espiritual. São demônios, são poderes das trevas que lutam contra a salvação do homem. E por último, nós vemos aqui o liberalismo teológico.
Tem muitas coisas que entraram dentro da igreja, mas nós estamos vendo só 3. Então, esse liberalismo teológico é mais antigo. Após a reforma protestante por Lutero, vem uma doutrina que a razão é mais forte que a revelação divina. Então, começaram a explicar os milagres que da Bíblia Sagrada de forma natural. Então, se não pode ser explicado pela razão, e o sobrenatural não pode ser explicado pela razão, então aquilo tem que ser descartado da Bíblia Sagrada. Isso é um erro tremendo, porque a Bíblia Sagrada é exatamente ao contrário, é só milagres, é só poder de Deus para a salvação. Se não há milagre na sua vida, se não há poder de Deus de salvação na sua vida, não adianta nenhuma reforma social, não adianta você pensar bonito. Filósofos foram para o inferno, pessoas que têm mentes brilhantes foram para o inferno, porque se entregaram à devassidão do pecado. É o poder de Deus que cura o enfermo, levanta, ressuscita os mortos. É o poder de Deus que expulsa os demônios que estão dentro de você. É isso que faz a obra de Deus. A obra de Deus sem milagres, ela não é obra de Deus. Então, se não ocorreu nunca um milagre na sua vida, você ainda não experimentou Jesus como seu Salvador. Porque quando você experimenta Jesus como Salvador, a primeira coisa que acontece no seu coração e na sua vida é um milagre. E algo sobrenatural. O milagre é algo sobrenatural que vem para te transformar, curar a sua enfermidade, expulsar de você o desejo pelo vício, pelas coisas pecaminosas. Tudo isso é um milagre. Então, todo crente, todo cristão, sincero, verdadeiro, ele experimentou, não um, experimentou muitos milagres na sua caminhada cristã. Porque essa é a tônica da fé cristã, não é a razão, é a transformação através dos milagres que acontecem pela mão poderosa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Terceira parte da nossa lição fala sobre a normalização do pecado. Então, uma das coisas que a sociedade está fazendo é dizer que é normal aquilo que é anormal. Então, há uma crise ética e moral tremenda. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo na Bíblia Sagrada quer dizer separado. Então, você seja separado, a pessoa tem que ter uma vida moral digna da palavra de Deus. Todos os conceitos bíblicos da moralidade, eles devem ser seguidos por aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Hoje fala assim, não precisa, você pode continuar na igreja, praticando todas as coisas que você for, você pode ter práticas de moralidade sexual, por exemplo. Então, hoje há igrejas de homossexuais, igrejas que permitem o sexo antes do casamento, igrejas que a separação e o adultério já não são coisas mais importantes. Você pode casar e descasar e casar de novo quantas vezes você quiser, você tem que ser feliz. Jesus é maravilhoso, ele não está vendo nada disso, ele quer o seu coração, não importa o que você está fazendo, não importa moralmente como você se porta, o que importa é que o seu coração é de Jesus. Não, isso é um engano terrível que está acontecendo nos dias de hoje. Romanos 1:24 diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Então, entregues ao pecado. Tem muitas igrejas cheias de membros vazios do Espírito Santo de Deus. Você pertence a uma igreja dessa que está cheia de pessoas vazias, saia dela, meu irmão. Saia dela.
porque isso contamina. Isso passa em um por outro e, de repente, você está fechando os olhos. Tudo para você é normal. Então, você justifica os pecados alheios e os seus próprios pecados. Tudo se torna relativo. Essas coisas. E aí estão chegando ao máximo, querem tirar da Bíblia Sagrada esses pontos. Por exemplo, esse Romanos, capítulo 1 de Romanos, eles querem rasgar da Bíblia Sagrada, porque é uma condenação tremenda para essas imoralidades que estão sendo praticadas. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, Deus olhou para essas pessoas e falou, filho, vocês estão entregues, vocês querem viver assim? Não pense que por você estar dentro da igreja praticando toda a sorte de pecado que você vai para o céu. Não vai, não. A sua vida está sendo destruída, você está desobedecendo a Deus e tem um preço por isso. Essa imundícia que você está praticando, desonrando o seu corpo, está te levando para a perdição total. Então é preciso ter muita atenção a isso. Há muitos perdidos dentro da igreja. Uma outra coisa que está se tornando muito comum é a dessacralização da vida. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea escolheu. Hoje diz assim, meu corpo, minhas regras. Então você pode tirar a vida do seu filho que está no seu ventre, você pode tirar a sua própria vida através da eutanásia. São ensinos que estão sendo aceitos até no meio da igreja. Tudo isso muito perigoso. O mal primeiro a ser combatido é o pecado, inerente à natureza humana. Não esqueça disso. Na próxima semana, não perca, nós vamos ver o perigo do ensino progressista, que são os militantes sociais. Então nós vamos ver muito sobre isso. O perigo dos ensinos progressistas. Que Deus possa ter falado ao seu coração na lição de hoje e que você possa ser muito abençoado. Essas lições realmente são especiais, trazendo coisas atualíssimas que estão acontecendo no mundo moderno, que estão levando o homem à completa devassidão, entregando as suas vidas na mão de Satanás para a orientação de um governo mundial cujo objetivo é destruir a humanidade criada por Deus. Que Deus te abençoe e que você possa fugir disso. Quero orar por você, quero orar por a sua família nesse momento, para Deus te abençoar. Se você está amarrado por algumas coisas dessas, como sexo ilícito, como avareza, essas coisas podem sair do seu coração nesse momento. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra, em que vimos todas essas coisas, Senhor, que contribuem para a degeneração do ser humano, Senhor. Até mesmo dentro da igreja, com essas doutrinas, esses ensinamentos marxistas, essas doutrinas sociais que afastam o homem da verdade, que é lutar contra os desejos imorais da sua própria alma, entregando a sua vida a Jesus, pedindo renovação pelo Espírito Santo do seu entendimento, para contribuir com a boa e verdadeira obra de Deus. Abençoa essas famílias de teus servos, que muitas vezes teus servos choram, clamam, porque estão entregues
ao pecado, Senhor. Teus servos não sabem o que fazer. Envia os teus anjos para aquele jovem que está perdido, para aquela jovem que está entregue, Senhor. Para aquele pai que está partindo e coração endurecido, Senhor. Faz a tua obra nas famílias dos teus servos, Senhor, trazendo salvação, trazendo libertação. Dá graça aos teus servos para resistirem ao pecado dentro da igreja, Senhor, por doutrinas falsas, da libertação aos teus servos. Abre os olhos dos teus servos para que possam fugir dessas coisas que contaminam o coração do homem, Senhor. Dá a alegria da tua salvação a todos, Senhor, que deram as suas vidas na mão do teu Filho amado, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.